Fala, nação celeste, bora que bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo nessa semana, terça-feira após empate fora de casa contra o Mirassol. Bora ainda repercutir o jogo, mas trazer outras tantas notícias envolvendo o nosso maior de Minas. Tá aí, nação, essa é a capa de mais um conteúdo. Tem, repito, né, bastante coisa para falar ainda sobre o jogo. Partida que revolta, né, a todos nós cruzeirenses por mais um erro claro de arbitragem que prejudicou demais o Cruzeiro. Mas enfim, antes de se aprofundar em cada assunto neste conteúdo, nesse vídeo, já peço aquele likezão mais do que humilde, né? Seu joinha contribui demais aqui pro engajamento do canal Cruzeiro Nostalgia. Meta de 400 likes. Bora que bora bater mais uma por aqui. Se inscreva, comente e também compartilhe aqui o conteúdo nos diversos grupos de WhatsApp, Face, Telegram. Manda pra geral. Encarecidamente também lhe peço essa ajuda. Vamos lá, nação. Pô, é chovendo molhado, é mais uma rodada onde a gente vê o Cruzeiro sendo prejudicado. Vocês têm noção que o Cruzeiro ele foi prejudicado, nação, em 1/3 dos jogos do Campeonato Brasileiro? E eu vou te provar isso aqui nesse vídeo. Cara, é bizarro, tá? Mas bora pro que o Leonardo Jardim falou após o confronto, e não podia ser diferente, né, mister? Revoltado novamente com a arbitragem. A situação é fácil de analisar. A bola toca na coxa e toca no braço. Mas depois, isto não é o penalti. O penalti vem a seguir porque eu não sabia que é permitido fazer manchetes de vôlei dentro da área. Isso é a segunda situação. Mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu ontem vi uma expulsão num jogo, o jogador abriu os braços, foi expulso. Epá, hoje vejo isto, não é chamado. Já no último jogo em casa fui assim, eu acho que a gente tem que tomar o futebol brasileiro tem que tomar algumas medidas, que senão isto as pessoas começam a desacreditar no VAR. Eu até dava uma ideia, os treinadores deviam ter 2 opções por jogo, na primeira parte e na segunda parte, para pedir revisão dos lances pelo árbitro. Isso ia permitir alterar algumas coisas, porque às vezes chama-se, às vezes não se chama. Eu acho que este caso, toda a gente vê no estádio. Opa, o primeiro toque na mão, casual, mas o segundo a bola levanta, ele dá-lhe uma manchete, isso já não é casual. Mas quem sou eu? Nem sequer tenho curso de árbitros nem nada, só tenho 30 anos de futebol, mais não. Pra mim, essa é a questão, né? O primeiro toque no braço do defensor do Mirassol, eu acho que é aquele toque natural, né? Principalmente quando a bola bate primeiramente no corpo e depois no braço. Qualquer lance desse dentro da área é normal. Agora, o segundo toque na mão, quando ele faz isso daqui, não é normal. E esse segundo... O primeiro toque nem na área ele estava. Ou poderia estar, mas aí teria a dúvida. O segundo claramente ele está dentro da área. E o segundo toque aqui... Isso aqui, rapaziada... Não é vôlei, como o Leonardo Jardim falou, rapaziada, não é vôlei, não dá pra brigar com a imagem. E sabe o que eu acho mais bizarro ainda? Esse outro lance aqui, ó. Olha esse aqui, rapaziada. O zagueiro do Mirassol não disputa porra nenhuma de bola e não marca o pênalti o juiz, gente. Olha isso daqui, é bizarro. Esse aqui é mais revoltante, talvez. Porque não tem disputa de bola, o cara empurra o Caio Jorge e o juiz não marca pênalti. É 2 pênaltis não dados pro Cruzeiro, rapaziada. 2 pênaltis. Ah, me perdoa aí pelo grito, mas não dá, velho, não dá. Não dá. Pô, já é difícil concorrer contra Palmeiras e Flamengo. Flamengo acabou de fechar aí um patrocínio cabetano de 250 milhões de reais. Pô, os caras têm premiação de mundial assim como o Palmeiras. Palmeiras vendendo aí nos últimos anos mais de 1 bi de jogadores, né? Venderam mais de 1 bi em direitos federativos de jogador. Complicado, velho. Faturamento na casa de 1 bi. Aí você vem na humildade, fazer um trabalhozinho ali de recuperação de um clube que viu ali a falência de perto. E aí, cara... Pô, numa temporada que você poderia ter uma pontuação ainda melhor, porque a pontuação do Cruzeiro até aqui era sensacional, mas poderia ser ainda melhor. Pô, mano, viver esses caras mal intencionados e garfam o Cruzeiro, rapaziada. Olha a lista de jogos que eu vou trazer pra vocês aqui, ó. Teve a expulsão contra o Inter,
Teve a expulsão contra o Inter do Jonathan Jesus, 0 a 0 o jogo, e aquele filho da mãe do Marcelo, o Dilma Henrique, expulsou o Jonathan Jesus, eu não sei da onde que ele tirou aquilo. Aí teve o clássico contra as Frangas, o 0 a 0, onde ele não expulsa o Júnior Alonso no lance claro, vocês vão se lembrar, e não dá um pênalti do Lianco no Fabrício Bruno. Pô, tinha 2 pênaltis no mesmo lance, ele poderia escolher qual do pênalti lá o árbitro poderia dar, ele não dá nada. O VAR, não sei, cara, tava vendo Netflix na hora, só pode, velho. Aí teve o jogo contra o Vitória, cara, aquele jogo não poderia nem ter acontecido, a arbitragem deixa que o jogo aconteça, e ainda o Cruzeiro, cara, joga no polo aquático, teve a expulsão do Eduardo lá, que foi toda condizente naquela merda de gramado, cheio de água, rapaziada, é complicado. Aí teve o jogo agora contra o Santos, um gol mal anulado por uma falta na origem que não existiu. Bizarro. Aí teve esse jogo de ontem. Aí pega a Copa do Brasil, o CRB. No jogo da ida, um pênalti claro no Caio Jorge não dado. Rapaziada, é muito jogo pra gente poder reclamar de arbitragem. Até em jogos que o Cruzeiro ganhou, erros classos. Classos, cara. Assim, ó. Revoltante. Aí você vê um Palmeiras sendo beneficiado praticamente na rodada. Na estreia do Brasileirão contra o Sport, acho que foi na estreia, foi nos primeiros jogos, lá na Ilha do Retiro. O Sport jogou pra caramba naquele dia contra o Palmeiras. Tinha tudo pra não sair derrotado, mas não, me inventam um pênalti pro Palmeiras, deixam de dar pênalti pro Sport. Olha agora, a última rodada, o pênalti que o Giai dá no Correia e o árbitro e o VAR não fazem nada, rapaziada. É sempre, é engraçado, né? Na dúvida, é sempre pra quem tá de verde ou pra quem tá de rubro-negro. É bizarro, velho, é bizarro. Pelo amor de Deus. E se você tá lá em cima brigando, você pode ter certeza, você vai entrar no olho do furacão. É triste, rapaziada, é triste. Aí aqui a gente tem a fala do Pedro Júnior, né, que é o vice-presidente do Cruzeiro, falando que vai reclamar da arbitragem, mas é mais uma reclamação que o Cruzeiro vai fazer e não vai adiantar de merda nenhuma. Daqui a pouco vão escalar de novo o árbitro do Rio, árbitro de São Paulo, pra apitar jogo do Cruzeiro. Eu acho que cada vez mais eu tô com o Jaircy Carvalho, que falou que contra o Atlético o ideal é trazer árbitro de fora do Brasil. Cada vez mais eu me convenço que de repente essa é a solução. É bizarro o momento atual que estamos vivendo na arbitragem do futebol brasileiro. É bizarro. E assim, tá? Os árbitros erram pra todos os times, mas menos pra Palmeiras e Flamengo. Ó, não é de hoje, isso aqui não é choro, é de muito tempo. Mas é isso, nação, é bizarro, tá aqui meu desabafo, bora já mudar de assunto, quero que vocês comentem aí, tá bom? Vamos falar aqui agora sobre mais uma vergonha da CBF, né? E aqui, rapaziada, até coloquei na capa do vídeo, né? Paralisem o BR-25 aí, o nosso Brasileirão, por conta de toda essa merda que tá acontecendo na arbitragem, né? Precisaria de fato que o Brasileirão paralisasse, tá? Mas enfim, vamos lá. Bora falar aqui agora sobre algumas mudanças que pode acontecer aí na próxima Libertadores e em algumas outras questões aqui no futebol brasileiro, tá? Informação aí do pessoal do jornal O Globo. CBF negocia com a Conmebol a retirada de times brasileiros da pré-Libertadores em troca de uma vaga direta na fase de grupos. Então, atualmente, o Brasil tem 7 vagas para a Libertadores. 5 vagas que vão direto para a fase de grupos e 2 para pré-Libertadores. A ideia da CBF, do seu Samuel Chalde, esse inútil, né? Esse inútil, mais um presidente inútil à frente da Confederação Brasileira de Futebol, é reduzir essa vaga para 6, sendo que as 6 iriam aí direto para a fase de grupos. É uma sugestão, a gente vai saber se isso vai fazer parte realmente do calendário a partir do próximo ano, a partir das próximas semanas, tá bom? Tem outras também mudanças que estão sendo impostas aí, possibilidades, né? Pela atual diretoria da CBF, mas nada que impactaria direto ao Cruzeiro. Número maior de participantes na Copa do Brasil, a Série E, A, B, C, D, E. Aí a E não existiria porque era um projeto inicial dele. Aí a mudança ao invés de fazer a Série E, a gente aumenta o número de participantes da Série D, enfim. Então, repito, nada que impactaria diretamente assim ao Cruzeiro. O que talvez impactaria mais, pensando até na próxima Libertadores, seria que esta mudança. Comenta se você gosta, né? Se você concorda ou não. E pra finalizar, nação, 2 assuntos aqui de mercado da bola, tá? Primeiramente, o Grêmio tá cada vez mais próximo de fato ficar com o lateral esquerdo Marlon, tá? Agora faltam apenas 8 jogos
para o Grêmio ativar automaticamente a cláusula de compra do Marlon, 3,5 milhões de euros, 23 milhões de reais, tá? E aí é o seguinte, a gente tem aí o Grêmio, né, com mais 20 jogos pelo Brasileirão a fazer. O Grêmio tem jogo a pagar ainda no Brasileirão. Então, basicamente, o Grêmio teria que deixar de utilizar o Marlon em 12 jogos. É muito jogo. Porque o Grêmio é um time que vai precisar usar o seu elenco, a força máxima do elenco, até o final do campeonato. Porque o Grêmio, assim como o Santos, assim como o Vasco, assim como o Fortaleza, enfim, times que estão na parte de baixo, vão precisar, todo jogo é jogo de 6 pontos, vão precisar pontuar doidado, a não ser que o Grêmio consiga uma boa arrancada, vai chegar o Grêmio na 34ª, 35ª, 36ª rodada com chance de queda. Dito isso, o Marlon vai atingir tranquilamente essa quantidade de jogos e a gente vai se ver livre do Marlon. A não ser que aconteça uma reviravolta, até o dia 2 de setembro o Grêmio compra algum outro lateral esquerdo e escanteie o Marlon, o que não deve acontecer contra as frangas. O Marlon, por exemplo, foi decisivo para a vitória do Grêmio, né? Ele foi eleito o melhor jogador em campo. Então, é um parâmetro aí de que realmente o Grêmio deve comprar em definitivo o lateral que atualmente pertence ao Cruzeiro, mas está emprestado ao Grêmio. E para finalizar o vídeo, nação, notícia de agora há pouco do pessoal do Tempo Esportes. Olha só isso aqui, rapaziada, meio louco, né? Gabigol pode deixar o Cruzeiro ir para o futebol saudita? Veja o que sabemos. Vamos lá, tá? Vou pular aqui o primeiro parágrafo, vou já pro segundo, ó. Mesmo estando no banco de reservas, Gabigol pode estar despertando interesse do futebol do Oriente Médio. Alguns clubes da Arábia Saudita e do Catar estariam de olho no atacante, podendo realizar algum tipo de investida até o fim da janela de transferências, né, que se encerra no dia 31 deste mês. Essa possibilidade foi informada pela Rádio Tupi. A reportagem do Tempo Esportes apurou com uma fonte ligada ao Cruzeiro que até o momento não houve qualquer tipo de contato com o clube, seja para avaliar a situação do atacante ou formalizar uma proposta. Mesmo não estando na melhor fase, né, da carreira, Gabigol apresenta números melhores do que da última temporada com o Flamengo, onde é um dos maiores ídolos. Com 30 partidas disputadas, o atacante marcou 11 gols, 3 a mais do que ele fez em toda a temporada passada, estando na temporada passada em campo em 38 oportunidades. Eu ouvi, nação, um comentário de um cruzeirense no Twitter, e ele dizia o seguinte, rapaziada: se for para pagar 2,5 milhões para um jogador que é reserva, é melhor dar um jeito de se desfazer desse jogador. Foi uma opinião que eu vi, eu refleti, eu falei, cara, faz sentido, né? Esqueça o nome desse jogador, tá? Esqueça que é o Gabigol. Pensa que o Cruzeiro tem um jogador no banco que custe 2,5 milhões por mês, e esse cara, ele, pra comissão técnica atual, e é uma comissão técnica que tem a confiança da torcida, é óbvio, né, que a comissão técnica do Leonardo Jardim não é perfeita, até porque perfeição é só, né, é só pra Deus, é só pra Jesus. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, muito menos o Mister. Então, pensa só, né, uma comissão técnica que você confia, e um jogador que custa 2,5 milhões por mês e é pouco utilizado. Tem a sua importância pro elenco, mas de fato, assim, porque o time está produzindo menos, bem menos. Será que não valeria a pena se desfazer e de repente transformar esses 2,5 milhões para um outro jogador mais útil? Eu acho que faz sentido pra caramba. E eu gostaria de saber a sua opinião, tá? Porque se até o final da temporada foi isso aí mesmo, vale a pena, né? O Cruzeiro ouvir aí propostas que possam chegar pelo jogador, porque chega, com certeza. O Gabigol é um cara que tem uma idade legal ainda pra futebol alternativo como o mundo árabe, né? Como o futebol do Oriente Médio, tem um Catar lá. Tem outros centros também que recentemente chegaram a sondar o Gabigol. Então, numa dessa, possa ser interessante. Queria saber a sua opinião. Você deixa a sua visão aqui embaixo. Eu conto com a sua participação. Fechou, nação? Chegou até aqui, rapaziada? Opine bastante sobre cada assunto, tá? É sempre muito importante. A partir daqui eu sou apóstolo e desejar uma semana muito abençoada. Na paz do nosso Senhor Jesus. Até a próxima. Eu fui e tchau!